Gabriela ao telefone. Não sei o que é isso, não. Então já está gravando. Mas aqui, boa tarde, né? Para quem eu ainda não dei boa tarde. Eu estava conversando aqui com a Gabriela sobre avaliação. Ou seja, já foram feitos 12 testinhos, já tiveram 12, hoje é o 13º. Já foram distribuídos 36 pontos desses 60 pontos de testes. Daqui a pouco eu vou querer ver com vocês como que vocês estão indo nesses testes. Mas a Gabriela me perguntou sobre a prova, como que está. Então, tudo indica, ainda não está confirmado, não, mas tudo está convergindo, seria melhor dizer assim, para a prova ser na semana do dia 9, muito possivelmente no dia 9 ou no dia 11 de novembro. Deve ser uma prova, ela vale 40 pontos, né? Então deve ser uma prova grande, muito possivelmente estilo desses testes que eu tenho dado para vocês, porém grande, 10 questões ou mais. Vão ter um tempo grande, o pessoal tem pensado, também nada certo, de o tempo ser esse que eu tenho dado para vocês, 10 minutos para cada questão. Mas assim que tiverem as definições, eu falo para vocês. Agora, eu queria saber como que vocês estão. De vocês que estão aqui na sala agora, tem alguém que tem menos de 18 pontos? Ou seja, nós já fizemos 12 testes, 12 vezes 3, 36. 50%, 18 pontos. Alguém aí na sala tem menos de 18 pontos? Alguém que está presente? Oi, quem é você? Alguém abriu o microfone. Ah, é o Henrique. Você abriu o microfone? Quer falar, Henrique? Não, quero falar, não. Eu tenho mais de 18. Isso. Mais de 18. Sim. Aqui. Ótimo isso, né? Menos de 75%. Ou seja, 27 pontos. Menos de 27 pontos. Tem alguém na sala que fez menos de 27 pontos? Também não? Uai, tá bom. Menos de 90%. 90% dá aproximadamente 32 pontos. Quem aí na sala fez menos de 32 pontos? Ou será que todo mundo fez mais de 32 pontos? Acho que não, professor. Eu fiz acho que 30. 30. Ou seja, você errou de 12 testes, 2, como se fosse 2 por completo. Né? Como se fosse tivesse tirado 0 em 2, mas foi um que eu tirei 1 e os outros eu tirei 2, assim, foi meio picado. Sei. Uhum. Bem, se eu puder ajudar para isso não acontecer mais, conta comigo. Me passa aí mensagem, tá? Não, mas até que eu achei tranquilo, foi mais no início mesmo dos testes. Tá. Depois que eu peguei o jeito, tá até caminhando bem. Então, beleza. E todos os demais tiraram 32 pontos ou mais? Ou seja, mais de 90%? Todo mundo tirou mais de 90%? Quem tirou mais de 90%? A Gabriela já falou que tirou mais de 90%. Edgar, quanto você tirou, Edgar? Quantos pontos? Ele falou no chat, professor. Falou no chat? Eu não estou vendo. Lê aí para mim. Quantos pontos? 33. Quanto? 33. Beleza. Bruno Venuto. Se puder, abre o microfone aí e fala, Bruno. Ou então manda no chat que o Henrique lê aí para mim, né, Henrique? Lê. Bernardo. Estou esperando aí a resposta do Bruno. E o Bernardo? Quantos pontos? Eu que falei que tirei 30. Ah, tá. Isso aí. Tem outras pessoas aí. Itamar. Cadê o Itamar? Maria Luísa.
Eu tirei 36, professor. 36. Nossa, que beleza, Maria Luísa. Beleza demais. Ô, gente, mas é isso. Ó, quem tirou menos de 18 pontos, tá mal. Tá mal mesmo. Você menos de 50% tá mal mesmo. De 50% até 75%, considerando que principalmente os primeiros testes foram bem fáceis e tal, está razoável, mas tem que estudar mais, né? Tem que melhorar. De 75% a 90%, ou seja, de 27 a 32 pontos por aí, tá bom, tá beleza. Quanto mais perto dos 90%, melhor, né? E mais 90%, ótimo. Ótimo. Muito bom. Agora, é claro, né? Não é porque está ótimo que vão relaxar, né? Ainda falta, inclusive, muito ponto para ser distribuído. Ô, gente, mas deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Estão vendo a tela aí? Exercícios e problemas? Sim. Deixa eu já abrir o PowerPoint. Então, hoje nós vamos ver esses exercícios e problemas, e eu pretendo já dar uma pequena introdução na matéria que nós vamos começar a ver na próxima semana, que é a rotação de corpos rígidos. Então, são exercícios marcados do capítulo 8, 29, 37, 49, 73, 75, 77, 100, 109 e 115. 9 problemas, exercícios e problemas. Dentre eles, teve algum aí que vocês tiveram mais dificuldade, que vocês gostariam de uma atenção maior? 77. Professor, 77. o 73 também. E 73. o 37. Eles falam de quê? Me ajuda a lembrar. Eu estou tão esquecido, gente. 77 fala de quê? É qual? E o 73? 77, eu também fiquei com dúvida. Mas o que ele fala sobre o que, o 77? Você não lembra? Aqui, ó, um dublê de cinema. Ah, beleza, Está em... já lembrei qual que é ele. Beleza. E o 73, fala do quê? Qual o assunto do 73? Qual que é ele, o 73? Fala do tiro, se não me engano. Do tiro, tem uns 2 problemas de tiro. É um que bate na placa? Eu acho que não. É o outro. É a pistola que dá, não sei, 1.000 tiros É a por pistola. tiro? É, isso aí. Tá, beleza. Ok. Primeiro, 29. É um peixe de massa M1, que nada a uma velocidade aí V1, subitamente engole um peixe de massa M2 que estava inicialmente em repouso. Despreze qualquer efeito de arraste da água. Ache a velocidade escalar do peixe maior imediatamente após ele devorar o menor. Quanta energia mecânica foi dissipada nessa refeição? Ô, gente, isso aí, o que ele está falando, é uma colisão perfeitamente inelástica, né? 2 corpos que colidem e ficam presos, agarrados depois da colisão. Nós temos aí o peixe azul, que vai engolir aí o peixe verde. O peixe verde de massa, vamos chamar massa M1, seria, a massa está dada aí 4,50 quilogramas, e o peixe azul de massa M2, que seria 15 quilogramas. Mas vamos fazer literalmente esse problema. Bem, mas inicialmente, qual que é a situação que nós temos? O peixe de massa M1 está parado e o peixe de massa M2 está com uma velocidade V2.
é a situação inicial. Ou seja, a situação inicial é que o momento linear total do sistema está todo ele no peixe azul, no peixe de massa M2. O peixe de massa M1 está parado, então não tem momento linear. O momento linear total do sistema, então, podemos dizer PI inicial, é M2V2. Aí o que acontece? O peixe azul engole o peixe verde. E, ora, eles vão ter uma certa velocidade. Que velocidade é essa? Vai ser zero? Que velocidade é essa? Vai ser menor, maior, igual a V2? Que velocidade é essa? O que ele está querendo saber, né? Uma das coisas que ele está querendo saber. Acha a velocidade escalar do peixe maior imediatamente após ele devorar o menor. Bem, momento linear depois dessa colisão, depois do peixe azul engolir o peixe verde. Vai ser o quê? Vai ser como se fosse um corpo só. Na realidade, é um corpo só, né? Formado por duas partes, podemos dizer assim. Um corpo só de massa M1 mais M2. E este corpo vai ter uma velocidade V, que é justamente uma das coisas que ele está querendo que a gente calcule. Ora, gente, temos conservação do momento linear aí. Não temos forças externas agindo sobre o sistema, ou pelo menos não temos resultantes de forças externas agindo sobre o sistema, então não temos variação do momento linear. Ou seja, aquela história. Tal evento se caracteriza como uma colisão, então há conservação do momento linear, ou seja, ΔP igual a zero. Em colisões, ΔP igual a zero. Ora, o que é mesmo o P inicial? M2V2. Se ΔP igual a zero, M inicial vai ser igual a... M inicial não, PI, né? P inicial vai ser igual a M2V2. É M2V2. Que vai ser, então, igual ao P final, momento final, que vai ser a massa total, né, M1 mais M2, vezes essa velocidade. Só mexendo aí com termos V, M2V2 sobre M1 mais M2. Vejam vocês que a velocidade final, e, consequentemente, o momento final, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade do momento inicial. V, vetor V, é igual a um escalar M2 dividido por M1 mais M2, que multiplica o vetor V2. Aí, se formos substituir esses valores aí, nós vamos encontrar para a velocidade 0,846 metros por segundo. Substituindo os valores que ele dá, né? As massas e a velocidade inicial, velocidade V2 desse corpo. 0,846 metros por segundo. Ele pergunta também, quanta energia mecânica foi dissipada nessa refeição? Então, lembrando, né, gente? Eu acho que todo mundo já está sabendo, né? Isso aí já está tranquilo para vocês. Em colisões, conserva o momento, mas não necessariamente conserva-se a energia. Se a colisão for do tipo elástica, conserva a energia. Se for do tipo inelástica, não conserva a energia. Neste tipo de colisão, colisão perfeitamente inelástica, é justamente o tipo de colisão em que nós temos a maior perda de energia. Mas vamos lá. Energia inicial estava toda ela, o peixe de massa M1 estava parado, então estava toda ela no peixe de massa M2. Energia inicial era apenas energia cinética, eu estou falando de energia aqui inicial, energia mecânica, né? É apenas energia cinética do peixe de massa M2. Meio de M2V2 ao quadrado. Já a energia final vai ser o quê? Vai ser energia desse conjunto aqui, ó, ou seja, os dois peixes juntos, com a velocidade V. Ou seja, vai ser dada por meio de M1 mais M2, V ao quadrado. V é essa velocidade final aqui ao quadrado. Ou seja, ΔE é energia final menos energia inicial. Toda ela, né, aqui é um programa nós só estamos trabalhando com energia cinética. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com outros tipos de energia, além da energia cinética. Mas aí obtemos o valor de ΔE. EF menos EI. Aqui obtemos o valor de ΔE em termos desta velocidade V. Essa velocidade V
nós encontramos aqui, né? Seria, em termos numéricos, 0,846 metros por segundo. Substituindo o valor de V, nós obtemos o valor de ΔE. Substituindo os valores todos dados aí, nós vamos ter ΔE igual a 2,10 joules. Algum problema? Alguma consideração a fazer? Bola para frente? Sim. Bem, o que nós vimos aí foi, acabamos de ver, nesse problema aqui dos peixes, é um problema de colisão unidimensional. Concordam que é unidimensional? A direção foi essa, nós podemos chamar de direção X. A direção do vetor V2, do vetor velocidade inicial do peixe 2. Nós fizemos a conservação do momento simplesmente numa direção. Essa direção podemos chamar de X, né? Ou seja, essas expressões em que nós escrevemos em termos vetoriais, para se obter o módulo, não precisaria, poderia ser simplesmente escalarmente, uma vez que o vetor V2 e o vetor V têm a mesma direção. Mas agora nós vamos trabalhar com um problema também de dimensão de uma colisão inelástica, também uma colisão perfeitamente inelástica, porém em duas dimensões. Seria um plano XY aí, né? Um plano leste-oeste, norte-sul. Problema 37. Vou dar uma lida no problema primeiro. Em um cruzamento da cidade de São Paulo, um carro compacto com massa IM1, que se deslocava, eu acho que eu vou chamar de MC aí, não lembro como que eu chamei, mas que se deslocava de oeste para leste, colide com uma picape com massa, tal MB ou M2, que se deslocava do sul para o norte e avançou o sinal vermelho. Esses dois carros aqui, ó. Um caminhando no sentido leste-oeste, outro na direção leste-oeste, no sentido oeste-leste, e outro na direção norte-sul, no sentido sul-norte. O que importa aqui, duas direções perpendiculares, né, uma à outra. Mas então, eles avançaram o sinal, não importa, tal, e colidiram. Em virtude da colisão, os dois veículos ficam engavetados, ou seja, presos um ao outro. E após a colisão, eles se deslocam tantos metros, uma distância tanto aqui, na direção que faz um ângulo, vou chamar isso aqui de ângulo alfa, a nordeste, ou seja, um ângulo alfa com essa direção aqui, ó, nós podemos dizer a direção Y. Calcule o módulo da velocidade de cada veículo antes da colisão. Estava chovendo muito durante a colisão e o atrito entre os veículos e as estradas pode ser desprezado. Ou seja, são duas incógnitas, né, que ele está querendo, né? Calcule o módulo da velocidade de cada veículo antes da colisão. Então, ele está querendo saber V1 e V2 aqui, né? O módulo da velocidade de cada veículo depois da colisão. Ora, nós temos que montar um problema, então, de quantas? De duas equações. Ora, os movimentos em x e y podemos tratar como movimentos independentes. Então, eu estou chamando a massa M1 e massa M2, as velocidades V1 e V2, vetores perpendiculares entre si, e os dois engavetados vão ter uma velocidade que eu estou chamando de VF, fazendo um ângulo alfa com o eixo Y. Já vou chamar aí eixo Y. Mas então é aquela história, né? É colisão? Então o momento linear se mantém, se conserva. Ou seja, PI é igual ao PF. Momento inicial é igual ao momento final. Ora, podemos decompor cada um desses vetores, PI e PF, nas direções x e y, e termos, então, as componentes de PI em x e y e as componentes de PF em x e y. E essas componentes, se PI é igual a PF, as suas componentes também em cada direção são iguais. Então, nós podemos escrever que PI na direção x
é igual a PF na direção X, e PI na direção Y é igual a PF na direção Y. I inicial, né, e F final. Mas vamos lá, na direção X, o que nós temos? Qual que é o movimento que nós temos na direção X? Qual que é o momento que nós temos na direção X? É simplesmente devido ao carro de massa M1. Podemos escrever M1V1, né, é o momento na direção X. Esse outro carro aqui não tem o vetor P dele, o vetor velocidade, consequentemente o vetor P, não tem nenhuma componente na direção X. Então, ele não entra na brincadeira. Então, pensando nisso também na direção X, M1V1 vai ser igual a quê? Então, imagine, depois da colisão, esses dois carros engavetados se movendo com uma velocidade VF. Eles vão ter um momento na mesma direção dessa velocidade VF, né? Um M1 mais M2 VF. Ora, mas estamos falando da direção X. Direção X, nós vamos ter que o quê? Achar esta componente aqui, ó, do VF. A componente do VF na direção Y. Perfeito? E para a direção X, a mesma coisa. Ok? Só que agora muda, né? Antes era seno, agora passa a ser cosseno. Ou seja, a componente de VF na direção X vai ser esta aqui, ó. Vai ser dada por VF, que multiplica seno de alfa. E a componente de VF na direção Y vai ser dada pelo cosseno, e vai ser esta aqui, ó, na direção Y. Vai ser dada por VF cosseno de alfa. Daqui, então, vejam vocês, duas equações, duas iguais, um sistema muito simples. De uma equação, nós tiramos V1, da outra equação, nós tiramos V2. Dessas equações, o que nós temos com isso? M1 é conhecido, é dado, M2 é dado, V2 é dado, VF é dado, o ângulo alfa é dado, mesma coisa aqui para baixo, M2, M1, M2, VF, ângulo alfa, né? Tudo é conhecido. Então, nós obtemos os valores de V1 e V2. Substituindo aí esses números que nós obtivemos, esses valores que foram dados, né? Que foram dados na equação literal que nós obtivemos, nós vamos ter V1 19,5 metros por segundo e V2 21,9 metros por segundo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um som aí, nada não? Mas isso, então, é ilustrar uma geral, né? Se vocês têm uma colisão em duas dimensões, ou seja, num plano XY ou XZ, em duas dimensões, a igualdade vetorial se transforma, é a mesma coisa da igualdade das componentes daqueles vetores, na direção X, na direção Y. Se for um problema tridimensional, eu acho que nesse curso aqui que vocês estão fazendo não tem sentido dar um problema tridimensional. Não aumentaria nada de conceito físico e só aumentaria o trabalho matemático. Mas, fisicamente falando, se for tridimensionalmente, aí vocês vão trabalhar com as componentes dos vetores nas três dimensões, x, y e z. Ok? Bola para frente? Plutão e Caronte. Vocês conhecem Plutão? O ex-planeta Plutão? O diâmetro de Plutão é de aproximadamente 2.300 e tantos quilômetros. Então. E o diâmetro do seu satélite Caronte, tantos quilômetros. Seu satélite, será que Caronte é um satélite, é uma lua de Plutão? No final desse exercício eu quero comentar isso para vocês. Se eu esquecer, me lembrem, tá? Caronte é ou não é uma lua de Plutão? Embora haja variação, em geral, eles estão a uma distância de 19.700 km de distância de um centro a outro. Supondo que Plutão e Caronte possuem a mesma composição e, portanto, são formados do mesmo material, têm a mesma densidade média,
Ache a localização do centro de massa desse sistema em relação ao centro de Plutão. Então, um problema de cálculo de centro de massa, no que diz respeito a cálculo de centro de massa, é bem simples, né? Cálculo de centro de massa de dois corpos. Ora, vamos chamar de MP a massa de Plutão e MC a massa de Caronte. E dê as distâncias entre os centros de massa deles. Ora, esferas nós já falamos, né? Esferas homogêneas têm uma simetria de massa tal que nós temos um ponto de simetria. O centro de massa corresponde a esse ponto de simetria, que é justamente o centro da esfera. Ou seja, de centro a centro, supondo, é claro, os dois corpos como esféricos e tal, mas de centro a centro nós temos aí uma distância d entre eles. Podemos passar um eixo e chamar esse eixo de x, que passa pelo centro de massa dos dois corpos. Certamente, o centro de massa do sistema vai estar ao longo desse eixo x. E vamos colocar o zero, x igual a zero, justamente no centro de Plutão. Então, apenas para relembrar, né? Quando nós temos uma distribuição discreta de massa, a massa não está distribuída naquele contínuo, a posição do centro de massa vai ser dada por uma média ponderada das posições de cada um dos constituintes, de cada uma das partículas, de cada um dos corpos, né, daquele sistema, tendo por fator de ponderação a massa de cada uma dessas partículas, cada um desses corpos. Ou seja, massa discreta, 1 sobre m igual ao somatório de 1 até n, supondo n corpos, de mi xi. Isso aí, para o nosso problema aqui em particular, x do centro de massa vai ser o quê? Vai ser a massa de Plutão vezes o x de Plutão, mais a massa de Caronte vezes o x de Caronte, dividido pela massa total do sistema, que é a massa de Plutão e de Caronte. Ora, gente, mas vocês já viram, né? Tá, eu estou perdendo tempo aqui. O x de Plutão é igual a zero. Nós escolhemos colocar a origem do eixo x justamente ali no centro de massa de Plutão. No centro de Plutão. O x de Plutão não vai ser. O x de Plutão não vai ser o raio dele, não? Como é que é? Não entendi. O ponto inicial dessa linha, dessa distância. Não vai o ser. Ponto inicial de x, eu posso escolher onde eu quiser. Eu posso escolher. Eu achei que você estava pedindo para escolher o início de Plutão. E aí o centro de Plutão estaria no raio dele. Poderia fazer isso também. Poderia. Mas o que aconteceu? Por que eu escolhi colocar a origem aqui? Porque, olha aqui, de cara, eu já perco um termo nessa equação. Eu já zero esse x de Plutão. Então, já jogo esse termo aqui dessa equação. Aí eu estou passando mal. Vocês não estavam vendo meu mouse, né? Porque eu tenho duas telas, aí eu fico passando o mouse na outra tela. Aqui, ó, mas esse x de Plutão aqui, com essa minha escolha, esse x de Plutão vai ser igual a zero. Então, eu vou ter uma ligeira simplificação no problema. Ligeira simplificação no problema, eu perco aqui um termo. Poderia, como você está falando, colocar o zero aqui. Aí, então, ora, nesta equação aqui, eu escreveria a massa de Plutão vezes o x de Plutão, mas o x de Plutão aqui, então, já não seria mais zero. X de Plutão seria igual ao raio de Plutão. Ou ele dá a densidade, seria igual a densidade dividido por 2. Ok? Poderia fazer isso, mas para ganhar uma pequena simplificação, eu escolho colocar a origem aqui. Entendeu por quê? Entendi. Bem, mas aqui, a gente já teria a resposta aqui se ele tivesse dado a massa de Caronte, a massa de Plutão, mas ele não deu. O que ele falou, o que ele deu foi o seguinte: o diâmetro, consequentemente o raio, né? E fala que eles têm a mesma densidade média. Ora, então, nós podemos substituir aqui, nesta expressão, massa de Plutão por ρ, essa densidade métrica, densidade volumétrica, né? Que multiplica o volume de Plutão. 4/3 de π, raio do Plutão ao cubo. Para Caronte, a mesma coisa, vai estar pelo mesmo ρ,
que multiplica 4/3 de π raio de Caronte ao cubo. Ora, gente, quando a gente substitui lá, vocês já veem que este ρ 4/3 de π vai se cancelar. Ele aparece em cima, aparece embaixo, então ele se corta. Ora, nós vamos poder escrever esse x do 100 de massa como raio de Caronte ao cubo, que multiplica d, ou seja, d e raio de Caronte ao cubo, dividido por raio de Caronte mais raio de Plutão, cada um deles ao cubo. A gente substitui aqui. Aqui, na realidade, estaria aqui em cima massa de Caronte e aqui embaixo massa de Caronte mais massa de Plutão. Aí obtemos esse valor aí, substituindo os dados aí do problema, nós vamos obter esse valor do x do 100 de massa, 2.521 quilômetros. Mas eu estava falando o seguinte, Caronte é uma lua de Plutão? Pouco depois que Plutão foi descoberto, o pessoal viu que tinha um corpo que girava ali em torno de Plutão. Girava em torno de Plutão? Ora, não. Os dois giravam e giram em torno desse centro de massa ali do sistema deles. Bem, mas o pessoal ainda não tinha feito essa definição que eu vou falar para vocês, então passou-se a se chamar Caronte de uma lua de Plutão. Depois disso, com essas naves que têm passado lá por Plutão, já foram descobertas mais 2 luas ou 3, e agora eu não estou lembrando de Plutão, mas bem menores que Caronte. Bem, mas atualmente, será que Caronte é considerado uma lua de Plutão? Uma definição que o pessoal tem normalmente usado hoje é o seguinte: se o centro de massa do sistema, planeta e o outro corpo, estiver dentro, ou seja, se o centro de massa tiver uma distância menor do que o raio daquele maior planeta, então nós dizemos que aquele outro corpo é uma lua daquele planeta, é um satélite. Caso contrário, como é o caso de Plutão e Caronte, não. São 2 planetas que estão presos gravitacionalmente um ao outro, um orbitando o outro. Não seria uma lua. Não seria uma lua. É a tendência que o pessoal tem para adotar hoje. E vocês veem aqui, ó, x do 100 de massa é 2.521 quilômetros. Bem mais do que 2.170, né? 2.100, não chega a 2.200 quilômetros, que é o raio de Plutão. Vamos para frente? 73. Este aí teve problema, né? Um soldado dispara sua pistola automática de 8 tiros. Os 8 tiros não vai importar aí, não. Vocês vão ver que não interessa. Com a taxa máxima de 1.000 disparos por minuto. Cada bala possui massa igual a tanto m e velocidade igual a tantos metros por segundo em relação ao solo no momento em que a bala sai do cano da arma. Calcule a força média de recuo da arma durante esse disparo. Então, quando você dá um tiro, o que acontece? Inicialmente, o momento linear do sistema ali, arma e bala, era 0. Aí você pegou uma energia química que estava na forma da pólvora, liberou aquela energia, impulsionou a bala. Essa bala impulsionada tem um certo momento para frente. Ora, mas não há conservação do momento? Então, a arma deveria recuar com uma velocidade m não igual, né, a massa não igual à velocidade da bala, mas igual à razão entre as duas velocidades, massa da bala pela massa da arma, que multiplica a velocidade da bala. Ela só não recua, ou dá um recuozinho, né, porque você está fazendo uma força ali sobre a pistola. Ele está justamente querendo saber essa força média. Podemos dizer a força média que você está fazendo sobre a pistola ou a força de recuo que a pistola está fazendo sobre você, que são forças aí de ação e reação.
Então, está aí uma pistola nazista da Segunda Guerra, mas foi a que eu encontrei aí para ilustrar aí o nosso problema. Ela, então, atirou uma bala de massa M com uma velocidade V. Ora, o momento PB, estou chamando de PB, momento de uma bala, é justamente o quê? A massa da bala vezes a velocidade V. Mas ela fala que essa bala, em 1 minuto, essa arma, em 1 minuto, ela conseguiria, né, se ela tivesse um pente para isso, se ela tivesse um número de balas ali para isso, ela daria 1000 tiros por minuto. Então, em 1 minuto, o momento dela, o momento das balas que ela julgaria ali para frente, seria igual ao que nós estamos chamando de P, 1000 PB. Aí vejam vocês, não importa se são 8 tiros, nós vamos falar em média. Ok? Poderia ser 8, 10, 4, não importa quantos tiros, senão estão falando em média. Então vamos tomar esse número que ela dá, né, de 1000 disparos por minuto. A taxa máxima dela é de 1000 disparos por minuto. Ora, o impulso, então, impulso sobre a arma deveria recuar um P, um momento P. O impulso sobre a arma vai ser justamente, vamos dizer, ΔP, né? Essa variação do momento da arma imediatamente após o tiro. E o impulso, o que é? É força vezes o tempo. Então, podemos dizer que a força F, essa força que você vai fazer sobre a arma, ou queremos que a arma vai fazer sobre você, multiplicada pelo tempo ΔT. ΔT é o quê? 1 minuto, né? 60 segundos. Isso aí vai ser igual a 1000 PB, onde o PB é justamente MV. Então, aí, simplesmente chamando aí de F, essa força, coloquei em azul, que você vai fazer sobre a arma e, consequentemente, a arma sobre você. F vezes 60, ΔT, então, é 60, é 1 minuto, é 1000 MV. Substituindo o valor aí da massa da bala M e da velocidade que ela sai, M7,45 gramas, velocidade de 293 metros por segundo, nós obtemos essa força, 36,4 newtons. Aqui eu só estou chamando a atenção, né, que nós estamos falando de força de ação e reação. A força que você faz sobre a arma vai ser o que ele pede para você calcular, a força de recuo da arma durante esse disparo. Força média, nós estamos falando aí em média. Quem que não tinha entendido? Quem teve problema nesse problema? Me diz aí. Quem que é você? Desculpa que eu não estou. Débora. Qual que foi o seu problema, Débora? Eu não consegui interpretar o problema para poder montar as equações e fazer. Ele é meio complicadozinho mesmo, né, para interpretar. Ele fala aí, ele dispara a sua pistola, uma pistola tomar de 8 tiros. Para que interessa esses 8 tiros aí, né? Pois é. Mas foi só interpretação. Então, sempre quando tiver uma questão que fala sobre esse número de tiros e tal, eu não vou usar, não? Eu vou fazer só isso que o senhor fez? Não, depende dela. Mas não pode generalizar assim, não. Por exemplo, vamos supor que a pergunta que ele fizesse, desse mesmo dado e tal, e falasse, o cara descarregou os 8 tiros. Qual foi o impulso que ele fez sobre a arma? Aí, então, você teria que entrar com esses 8 tiros. Você teria que calcular o momento, não de 1000 disparos, né, mas o momento daqueles 8 tiros, e o impulso seria dado justamente por essa variação do momento. Ah, tá, entendi. Então, depende do que ele pergunta, do que ele quer perguntar. Entendi. Ok? Obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Professor. Oi. É porque eu fiz de outro jeito, eu não sei se está certo. Mas eu achei quanto que é o tempo que eu gasto para fazer um disparo. Tipo assim. Pode também. Pode? Pode. Mas você teve bem mais trabalho do que aqui, não foi? Não, é mais ou menos. Tipo assim, eu fiz. Tipo assim, era 1000 disparos por minuto, então é 16,7 disparos por segundo. Então é 1 sobre 16,7 segundos por disparo.
Isso. Aí deu 0,06 segundos. Aí deu certinho, não é a mesma coisa. Eu acho que você teria mais trabalho, mas pode, tranquilamente. Pode também. Então tá. Tá? Como poderia você fazer aí, teria um pouco mais de trabalho ainda, fazer durante os 8 tiros. Entende? Entendi. Achar o momento referente aos 8 tiros, o tempo correspondente aos 8 tiros. Mas para que isso? Faz direto com os dados que você já tem aí. Beleza? Então vamos para frente. 75. Continuar falando de bala. Uma bala de massa tal, disparada por um rifle, penetra e fica retida em um bloco de massa tal, ligado a uma mola e apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então a gente tem um bloco aqui, ó, seria esse bloco, que eles colocaram a sombra do bloco, só depois para falar do recuo desse bloco. Então estaria aqui o bloco, e uma bala é atirada contra esse bloco. Uma bala. Está aqui. Ele dá a velocidade da bala, dá a massa da bala, da massa do bloco, por enquanto. Né? Esse bloco está encostado aqui numa mola, que está na posição natural dela. Não está nem esticada, nem comprimida. Com essa colisão, né, da bala com o bloco, esse bloco vai ganhar uma velocidade para a direita e começa a comprimir essa mola. Ele diz aqui, ó, o impacto produz uma compressão de tantos centímetros, uma compressão aí X na mola. A calibração mostra que uma força de tantos newtons comprime a mola tantos centímetros. Ou seja, aqui ele, apenas para ser chato, ele não deu o coeficiente de elasticidade da mola. Para ser chato, não. Para marcar, né, para vocês usarem aí o que é o coeficiente de elasticidade. Ora, a calibração mostra que uma força tanto comprime a mola tanto, F não é igual a Kx, ou igual a menos Kx, então o K, coeficiente de elasticidade, vai ser dado pelo F dividido pelo X. No caso aqui, 0,750 dividido por, aqui vocês colocariam em metros, né? Para dar a resposta em Newton por metro. 0,0025 metros. Calcule o valor da velocidade do bloco imediatamente após o impacto e qual era a velocidade inicial da bala. Então, aí, ó, repetindo um tanto do que eu falei, massa da bala, estou chamando de mzinho, massa do bloco mzão. Velocidade inicial, que é a velocidade da bala, eu estou chamando de v. Velocidade final ou inicial, final após a colisão, inicial antes do processo de compressão da mola. Ou seja, velocidade, vamos dizer, no estágio 2, eu estou chamando de V2. Vai ser a velocidade do bloco já com a mala agarrada ali. Ora, num primeiro momento, nós temos que trabalhar com uma colisão, que é justamente a colisão entre a bala e esse bloco. Para aí, então, nós temos condições de sabermos a velocidade com que a bala mais o bloco vão seguir, e aí, então, sabemos da energia cinética deles. Para aí, ó, essa energia vai se transformar em energia mecânica elástica, para aí podermos saber essa distância D que o bloco vai se movimentar. Mas vamos lá. Então, a primeira parte é um problema de colisão. Uma colisão entre a bala e o bloco, em que o momento linear se mantém. Então, para essa primeira parte, nessa colisão, uma colisão em uma dimensão, nós podemos escrever aqui momento linear antes, mv, é igual ao momento linear depois. O momento linear depois são o quê? Os dois corpos juntos, a bala incrustada lá no bloco de massa M, então a massa mzinho mais mzão, que multiplica V2. V2, então, estou chamando a velocidade deste bloco, a bala incrustada nele, logo após a colisão. Professor, oi. Eu fiz isso colocando kx ao quadrado sobre 2, que é igual a mzinho e mzão, v ao quadrado sobre 2. Vê se é isso que está escrito aqui. É isso? Ou seja, isso aqui eu coloquei a igualdade do momento. Momento antes e momento depois. Durante a colisão, alguém poderia falar, vai ter conservação de energia? Não, não tem conservação de energia.
Aí, ainda mais que essa é uma colisão perfeitamente inelástica. É uma colisão inelástica, não tem conservação da energia. Tem conservação do momento, e não tem da energia. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pela conservação da energia, eu estou descobrindo qual que é essa velocidade V2, essa velocidade com que este bloco aqui, com a bala incrustada nele, vai começar a se mover. Vai se mover logo depois da colisão. E aí, veja você, quando ele está movendo, ele tem uma certa energia. Essa energia vai ser justamente a energia, toda ela está na forma da energia cinética, né? A mola ainda não começou a se comprimir, energia cinética, que vai ser dada pelo meio de massa total, mzinho mais mzão, que multiplica a velocidade com que esse bloco está se movendo ao quadrado. Foi isso aqui que você fez? Oi, é Débora? Eu fiz isso depois. Então mas eu vou ver se o resultado bate. Tá, mas antes, o que você fez? Então, eu não entendi. Você não escreveu aqui conservação do momento, não? Hã? Você escreveu aqui essa equação que vem da conservação do momento? Mais ou menos. Depois eu vou conferir o resultado final, aí eu vejo como é que eu fiz. Esse aqui é um passo básico, conservação do momento. Momento antes é igual ao momento depois. Aí tem momento, então você pode saber da energia que esses dois corpos tinham. É uma energia cinética, metade da massa, né, total, que multiplica a velocidade ao quadrado. Ora, ele diz que este bloco comprimiu a mola uma distância d até parar. Então, ora, veja você, inicialmente está considerando o quê? Não tem conservação da energia, mas tem conservação do momento. Agora, nós vamos considerar o quê? Que tem conservação da energia. Tem conservação da energia mecânica. A energia cinética inicial do corpo vai gradualmente se transformando em energia potencial elástica. Ou seja, o bloco, nesse processo do bloco comprimir a mola, não tem conservação de energia, ou seja, o ΔE é igual a zero. ΔE é igual a zero. Não vai ter conservação do momento, mas tem conservação de energia nesse processo do bloco comprimir a mola. ΔE é igual a zero, quer dizer que a energia cinética inicial, a energia mecânica inicial, que está toda ela na forma de cinética, meio de massa total que multiplica velocidade V2 ao quadrado, vai ser igual à energia mecânica final, que aí vai estar toda ela na forma de potencial elástica, meio de KD2. O K, então, eu já falei como obter, né? F é igual a KX. Então, o K simplesmente é dividir o F pelo X. Ora, aí, então, nós obtemos o valor de V2. Mas não é V2 que ele está pedindo, não, né? Ele calcula o modo da velocidade do bloco imediatamente. Não, é isso aí. Calcula o modo da velocidade do bloco imediatamente após o impacto. Então, o item A está aqui, valor de V2. Mas ele pega também qual era a velocidade inicial da bala. Essa velocidade V aqui. Ora, então basta nós substituirmos o V2 que nós encontramos nesta equação e obtemos, então, a velocidade inicial da bala. Se eu não errei, os valores são esses, substituindo esses valores aqui, os valores são esses. Ô, gente, mas já nos últimos anos, eu tenho trabalhado neste curso simplesmente com problemas literais. E já há vários anos, a prova conjunta, antes desse curso, eram 3 provas que eram dadas durante o curso, mais alguns professores davam exercícios e tal, e tinha uma prova que era feita no sábado, que era todo mundo junto. Nas minhas provas, eu dava sempre questões literais, em sala só trabalhava literalmente, só não, mas preferencialmente trabalhava literalmente, e as provas também, então, as primeiras provas conjuntas, e as minhas que eu dava também literalmente.
Agora, várias dessas questões que vocês estão fazendo não são questões literais, né? Esse banco de questão que nós estamos usando não é um banco de questão literal. Então, eu tenho dado, nem sempre, mas eu tenho dado, normalmente eu tenho dado o resultado numérico do problema. Agora, vejam vocês o seguinte, eu considero que isso é uma coisa desnecessária, é só colocar lá, fazer conta, né, para vocês não desviarem a atenção do que realmente importa, que é a física e a montagem matemática daquela física. É o que realmente importa. Mas aí, como nesses exercícios, nessas questões dos testes, eu tenho alguns problemas literais, eu tenho dado resultado, tem alguns problemas não literais, eu tenho dado resultado numérico. Né? Agora, não importa se o problema é literal ou se o problema é numérico, trabalhem com o problema literalmente, para depois, só no final, substituir os valores numéricos. Isso aí, com raríssimas exceções, facilita muito o entendimento do que vocês estão fazendo. Facilita muito a visualização do que vocês estão fazendo. Ou seja, MV, vocês veem, é o produto da massa pela velocidade, é o momento. Ele, se você já entra com o valor de M, o valor de V já substitui, ele passa a ser apenas um número ali. Então, um conselho que eu dou para ele, ou uma dica, né? Conselho não, uma dica que eu dou para vocês, resolva os problemas literalmente e, no final, substitua os valores que são dados, os valores numéricos que são dados. Podemos ir para frente? Professor, você pode voltar naquela do carro rápido? Na do carro? Na batida dos carros? Vamos lá. Aqui, bem antes. Aqui. Isso. Na velocidade, na primeira fórmula que você colocou seno de alfa. Não seria cosseno de alfa, não? Não, olha aqui. Eu quero a componente deste vetor na direção x, não é isso? Isso. Na direção x, a componente dele vai ser cosseno deste ângulo aqui, ó, de 90 menos alfa. É uma forma de você ver. Tá? Vai ser cosseno deste 90 menos alfa. Cosseno 90 menos alfa é igual a seno de alfa. Agora, veja aqui. Imagina que isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Está vendo onde eu estou passando o mouse? Sim. Está vendo onde eu estou passando o mouse? Sim. A componente deste vetor na direção x vai corresponder ao quê? Ao cateto oposto ao ângulo alfa. Está vendo? Então, é realmente seno de alfa para a direção x, a componente, e cosseno de alfa para a componente na direção y. Ok? Ou não? Ok. Eu peguei o que eu errei. Então, vamos para frente. Preciso mostrar que não, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é a componente do V, supondo que o V vem até aqui na origem. É a componente do V na direção x, concorda? Se eu tiro uma perpendicular a x, ó, é isso aqui, não é? Isso. Isso aqui vai ser dado por quê? Hipotenusa, esse aqui, ó, que eu estou marcando é o ângulo alfa, hipotenusa vezes o seno do ângulo alfa. É o cateto oposto. A hipotenusa vezes o seno. Cateto adjacente à hipotenusa vezes cosseno. Tudo bem? Bola para frente. Então, agora vem o 77. Vocês também tiveram um problema. Um dublê de cinema de massa dada, aí, massa conhecida, 80 kg, está em pé sobre a borda de uma janela situada a 5 metros acima do solo. Ele estaria... que esse desenho não é legal, né? Os desenhos desse livro, as ilustrações desse livro não são boas. Não facilita o entendimento das coisas. Sabe? Essa, por exemplo, não facilita. Depois vocês vão até comentar as dificuldades que ela induz. Mas aqui,
ele está aqui a uma altura dada, uma altura H, 5 metros acima do solo. Ele está segurando uma corda que está amarrada aí no teto, está amarrada num candelabro, está amarrada lá no alto. Tá. Aí ele vai se tornar um pêndulo. Segurando a corda amarrada ao candelabro, ele oscila para baixo até atingir o vilão do filme, até se chocar com o vilão aqui, que é dada a massa do vilão também. Suponha que o Sandmar do dublê se mova para baixo 5 metros, ou seja, ele quer que o Sandmar do dublê passe aqui, ó, no chão. Mas aí o Sandmar do vilão também, como que vai estar? Perceberam? Essa altura aqui, ó, deveria ser, então, maior do que esses 5 metros que ele dá. Ele fala que 5 metros é a altura do Sandmassa do cara. Mas aí, então, se 5 metros também é a altura, o Sandmar do cara, pelo desenho aqui, passaria cá embaixo. Bem, mas vamos lá. Segurando a corda amarrada no candelabro, eu sei para baixo até atingir o vilão do filme com a massa tal que está em pé diretamente abaixo do candelabro. Suponha que o Sandmar do dublê se mova para baixo 5 metros. Ele larga a corda no instante em que atinge o vilão. Com que velocidade os dois adversários engalfinhados começam a deslizar ao longo do piso? Então ele veio, bateu ali, agarrou o vilão. Devido àquele impacto, os dois, o herói e o vilão, vão se deslocar, vão começar a se atritar com o chão. Então, primeiro, com que velocidade os dois adversários engalfinhados começam a deslizar ao longo do piso? Segundo, B, sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre seus corpos e o piso é dado por tanto, MC, coeficiente de atrito cinético, até que distância eles deslizam ao longo do piso. Então, são duas coisas que ele quer saber. Depois desse abraço lá, qual que vai ser a velocidade com que os dois vão sair, e considerando essa velocidade que eles vão sair, considerando o atrito, a força de atrito sobre eles, até que distância eles vão percorrer, qual a distância D que eles vão percorrer engalfinhados, vão percorrer no chão ali engalfinhados. Então, eu vou chamar aí a massa do herói, massa do dublê de M1, a massa do vilão de M2. No primeiro momento, o dublê oscila para baixo, ou seja, nós temos conservação da energia mecânica. As forças que estão atuando aí sobre o sistema são todas forças conservativas. Então, nós temos conservação da energia mecânica, ΔE igual a 0. ΔE igual a 0, inicialmente, a energia mecânica estava toda ela na forma de energia potencial gravitacional do herói lá, do dublê, lá em cima da janela. Energia potencial gravitacional, se nós tomamos o nível 0 como sendo a 5 metros abaixo de onde ele está, M1GH, tomando o H justamente essa altura, né? Esses 5 metros com que o centro de massa dele vai descer. Ora, a conservação da energia mecânica, então, que nós temos, inicialmente a energia mecânica está na forma do potencial gravitacional, e quando o cara chegar lá embaixo, o dublê chegar lá embaixo, acabou a energia potencial gravitacional, ele chegou no nível que nós consideramos como nível 0, toda a energia vai estar na forma de energia cinética. Então, nesse primeiro momento, podemos colocar M1GH é igual a meio de M1V1 ao quadrado. Temos M1, conhecemos o G, temos o H, então nós obtemos a velocidade com que o dublê vai chegar lá embaixo. Aí vem, no segundo momento, é que o problema chama de eles se engalfinham. Ou seja, vai ser uma colisão, né? Uma colisão entre eles. Também aí uma colisão perfeitamente inelástica. Ora, em colisões, o momento linear se conserva. Ou seja, em colisões, a variação do momento linear é igual a 0. Então, nós podemos escrever que, ora, no início, todo o momento linear estava na forma do dublê, na forma da massa do dublê, vezes essa velocidade que nós calculamos aqui, né? Essa velocidade V1 com que o dublê chegou lá embaixo. Finalmente, depois do engalfinhamento, nós vamos ter um corpo de massa M1 mais M2
se movendo com uma velocidade V2. Então, podemos escrever, né, momento linear inicial igual ao momento linear final. A partir daqui, vejam vocês, V1 já teríamos descoberto aqui nessa primeira equação. Então, obteríamos o valor de V2. A partir daí, terceiro momento, os dois vão deslizar. Os dois juntos um ao outro vão deslizar ali pelo chão. Ora, eles vão deslizar até parar. Eles vão deslizar no nível de energia potencial gravitacional igual a zero. Toda a energia que eles tinham inicialmente estava na forma de energia cinética. Aquela energia cinética vai se transformar em zero. Por quê? Porque teve um trabalho da força de atrito dissipando essa energia. Ora, esta variação da energia ΔE vai ser justamente igual ao trabalho da força de atrito. Ou seja, variação da energia, o que é? Variação da energia seria a energia final, que é zero, menos a energia inicial, o que é meio de M1 mais M2 V ao quadrado. A energia com que os dois engalfinhados começam a deslizar pelo chão. Isso aí vai ser o trabalho da força de atrito, que vai ser dado pela força de atrito, μc, que multiplica normal. Normal aqui, M1 mais M2G, né? Os dois estão engalfinhados. Isso aí, μc, o coeficiente de atrito, que multiplica a normal, é a força de atrito, o trabalho é a força de atrito vezes D, a distância D que os dois percorreram engalfinhado. Então, aí nós obtemos o valor da força D. Mas para esse eu não calculei? Não calculei, sim. Substituindo os valores aí, nós vamos obter V2, 5,28 metros por segundo e D, 5,7 metros. Quem que não tinha feito? Qual que foi o problema? Foi o Davi? Foi, eu estava perdendo o passo. O que eu comparo os momentos, eu não estava fazendo esse passo. Como é que é? Não entendi, Davi. Eu não estava fazendo o passo em que eu comparo o momento antes dele chegar com o momento que os dois estão juntos. Ah, tá. Entendi. Você já considerou como se fosse a velocidade com que os dois saíssem, essa velocidade aqui? Foi. Ah, tá. É um erro de entendimento do problema, né? Ô, professor. Ou seja, nós temos esse passo aí que é o uso da conservação do momento, é uma colisão. O uso da conservação do momento linear. Oi, quem chamou? Eu, Henrique. Henrique. Você pode explicar a letra B de novo? Letra B? Era para encontrar a distância. Ele dá o coeficiente de atrito entre os dois e o chão. Quer saber qual que é a distância que eles vão deslizar ali pelo chão. Então, os dois inicialmente vão estar com uma certa velocidade, que esta velocidade nós calculamos aqui. Até aí, tudo bem? Sim. Então, os dois vão estar com essa velocidade. Ora, os dois vão ter uma energia que vai ser dada, vai ser a energia cinética dos dois, vai ser dada por meio da massa dos dois, M1 mais M2, multiplica esta velocidade V2 ao quadrado. Perfeito? Sim. Aí eles vão percorrer uma distância D até parar. Quando eles percorreram essa distância D e pararam, qual que é a energia deles? É zero. Confere? Ah, tá. Então, eles tiveram uma variação de energia que vai ser o zero menos essa energia inicial, que é o meio de M1 mais M2, V2 ao quadrado. É a variação de energia que eles tiveram. É essa aqui, ó. Ah, então o trabalho total é zero menos... Essa variação da energia corresponde justamente ao trabalho da força de atrito. Aí eu estou usando, não falei, mas então é bom que você me perguntou, de marcar bem, né? Um teorema coincidíssimo de vocês, espero já coincidir de vocês, o teorema trabalho-energia. Ou seja, o trabalho da força resultante é igual a quê? A variação da energia cinética do sistema. Perfeito? Sim. Ou seja, o trabalho da força resultante, coeficiente de atrito, que multiplica normal é isso aqui. Ó. Normal igual ao peso, em modo, M1 mais M2 sobre G, que multiplica a distância D percorrida.
Beleza, Davi? Tudo bem? Vamos para frente? Sim. E esse problema 100? Não tiveram dúvidas nele? Não foi difícil fazer esse problema 100? Esse problema 100, eu acho muito legal esse problema 100. E não acho fácil, não. Não é difícil. Não acho fácil. Não. Todo mundo fez tranquilamente esse problema 100? Eu consegui. Tem várias formas de fazer. A forma mais simples, na minha opinião, é a seguinte. Primeiro, reconhecer que a força resultante sobre o sistema jovem mais canoa, essa força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, ora, o impulso da força resultante é igual a zero, quer dizer o quê? Não tem variação do momento linear. Como o momento linear pode ser escrito como massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa do sistema, então podemos escrever que a velocidade do centro de massa do sistema vai ser igual a zero. Perfeito? Por que o velocidade é igual a zero? Por que o impulso é igual a zero? Impulso é igual a zero? Olha, quando eu digo impulso igual a zero, eu estou falando o impulso sobre o sistema todo. Sobre o sistema todo. A moça, no andar, ela vai impulsionar a canoa num sentido. Em cada passo que ela der, cada passo que a moça der, ela empurra a canoa para trás com o seu pé, né? Devido à força de atrito entre os dois. E, consequentemente, a canoa empurra ela para frente com uma força equivalente. Uma força equivalente e força de ação e reação ocorre no mesmo intervalo de tempo. Então, por isso que o impulso total é igual a zero. Ou seja, por isso é um dos motivos de se ver por que o impulso total é igual a zero. O impulso que a moça faz na canoa para trás é igual ao impulso que a canoa faz sobre a moça para frente. Agora, uma forma mais simples é o seguinte. Qual que é a força resultante sobre o sistema? É zero, né? Vão ter o quê? Basicamente peso e força da água ali, não vou chamar de normal, né? Impulso da água sobre a canoa. Podemos chamar de normal. Os dois se equivalem, né? Os dois se cancelam. Não tem atrito, não tem nenhuma força horizontal. Então, a força resultante sobre o sistema é igual a zero. Olha, é aquela história, não sei se você já fez isso. Pega um skate e você que não sabe andar de skate e tenta dar um passo ali em cima do skate. Você não vai querer que o skate fique parado e você dê o passo normalmente, né? Você empurra o skate para trás, o skate te empurra para frente. Então, uma coisa semelhante aí. Repetindo aquilo que eu tinha dito, né? Força resultante é igual a zero. Impulso, o que é? Impulso é força resultante vezes o tempo. Se a força resultante é igual a zero, impulso sobre o sistema, moça mais canoa, impulso sobre o sistema é igual a zero. O que leva ao quê? O centro de massa estava parado, continua parado. Para isso, simplesmente ver que impulso é igual a ΔP e que P é igual a M, massa total, que multiplica a velocidade do centro de massa do sistema. Ok? Agora, basicamente o que eu já te falei, né? O centro de massa desse sistema como um todo não vai se movimentar. Mas as partes do sistema se movimentam em relação ao centro de massa. Então, se você quiser saber aonde está o centro de massa do sistema em relação à borda da canoa, aí esse centro de massa vai se mover. Mas se você quiser saber onde está o centro de massa do sistema em relação à margem lá do lago, uma árvore que está fixa lá na margem do lago, aí então o centro de massa não se move. Repetindo o que eu já disse, né? A canoa move para um lado, a moça move para o outro lado em relação ali ao centro de massa. Vamos supor aí, ó, centro de massa do sistema moça da canoa estaria mais ou menos naquela posição ali. Quando ela se move, o centro de massa, em relação à canoa, está se movendo. Tudo bem? O centro de massa, em relação à canoa, está se movendo. Eu não entendi outra coisa. Por que a força resultante é zero? Para mim, por causa que vai ter um movimento, não?
Uai, vai ter um movimento, mas devido a forças internas. Vai ter um movimento, a canoa vai se movimentar? Vai. A moça vai se movimentar? Vai. Mas devido a forças internas. O que vai fazer a canoa movimentar é o pé da moça ali sobre a canoa, é o atrito entre o pé da moça e a canoa. Que é a mesma coisa, vai fazer a moça também se movimentar. São forças internas. É uma coisa do tipo, lembra de um filmezinho que eu mostrei para vocês, eu acho que foi na aula passada, o casal de bailarinos, de repente, numa pista de gelo, um empurra o outro? É uma coisa daquele tipo. O centro de massa, inicialmente, em relação ao chão, em relação ao cara que está assistindo o show lá na arquibancada, está parado. Então, naquele ato de um empurrar o outro, o centro de massa continua parado, continua no mesmo lugar, porque são forças internas. O impulso, repetindo o que eu já disse, né? O impulso que a moça vai dar sobre a canoa vai ser igual ao impulso que a canoa vai dar sobre a moça. Ok? Pensando em todas as forças que há sobre o sistema. Quais são essas forças? Peso da moça, peso da canoa. Outra força, impulso da água sobre a canoa. Essas duas forças, peso e impulso, elas vão se anular. Concorda com isso? Vão se anular. Tem mais alguma força agindo sobre a canoa? Tem mais alguma? Não tem. Ó. Poderia até era de se esperar que tivesse um atrito aí, né, entre a canoa e a água, mas ele fala para desconsiderar isso, né? Desprezando a resistência da água ao movimento da canoa. Então, não existe nenhuma força horizontal. Então, a força resultante sobre o sistema é igual a zero. Então, não tem variação do momento linear do sistema. O linear total do sistema inicialmente era zero, continua zero, e não tem modificação da posição do centro de massa do sistema em relação, não à canoa, não em relação à moça, mas em relação à árvore que está fixa lá na beira do lago. Eu estou chamando a atenção aqui, ó, o centro de massa não se movimenta em relação à borda do lago, mas se movimenta em relação a um ponto qualquer na canoa. Isso aí já ficou tranquilo para vocês, né? Em relação à canoa, o centro de massa se movimenta. Em relação à borda do lago, o centro de massa não pode se movimentar. Situação inicial seria esta aí. Ó. A moça a 1 metro da borda do lado esquerdo da canoa. É um pouco atrás do centro de massa. Situação final seria esta, que está embaixo. A moça a 1 metro da borda do outro lado da canoa. O centro de massa um pouco ali à frente, né? A moça virou aí no desenho. Um pouco à frente da moça. Agora, em relação à borda do lago, o centro de massa se manteve inalterado. Estava uma distância D, continua uma distância D. Entenderam isso? Isso é um ponto importante para entender o problema. Entenderam isso? Sim. A partir daí, então, vejam vocês, o mesmo tanto, a mesma quantidade que o centro de massa se movimentar em relação à canoa, a canoa vai se movimentar em relação à margem. Olha aqui, o centro de massa, então, em relação à canoa, passou de onde estava aqui, deste vermelho, para essa posição aqui que está em cinza. Ou seja, o centro de massa, em relação à canoa, movimentou uma distância L. Ora, então, consequentemente, para o centro de massa não ter se movido em relação à margem, então, consequentemente, a canoa vai se mover em relação à margem, também uma distância L. Isso aí é um pulo do gato. Concordam com isso? O centro de massa não se move em relação à margem, mas se move em relação à canoa. Então, o mesmo tanto que ele se move em relação à canoa, é o tanto que a canoa vai se mover em relação à margem. Calcular esse L, ora, podemos calcular como o L2 do centro de massa menos o X2 do centro de massa menos o X1 do centro de massa, X em relação, por exemplo, à borda da canoa. X1 do centro de massa e X2 do centro de massa. Aí. Eles tiraram em relação à borda da canoa. Lembrando mais uma vez, né? O X do centro de massa vai ser 1 sobre M, M1 para 2 corpos.
M1x1 mais M2x2, substituindo os valores aí eu já estou substituindo. Massa da jovem, 45 quilogramas. Vezes 1, ela está a 1 metro da borda daqui da canoa, onde nós estamos considerando x igual a 0. Mais massa da canoa, 60 quilogramas. A massa da canoa, o centro de massa da canoa, canoa é assimétrica, né, aqui em x, está justamente aqui no meio da canoa. A canoa tem 5 metros, então o centro de massa da canoa está a 2,5 metros da borda da canoa. Então, 60 vezes 2,5, isso aí dividido pela massa total, canoa mais jovem. A posição 1, né, posição inicial do centro de massa. Estou chamando de x1. Posição final, aí nós vamos substituir. A moça andou o quê? A moça saiu de x igual a 1, foi para x igual a 4. A única diferença, né, o centro de massa da canoa em relação à borda da canoa continua a 2,5 metros da borda. Aí obtemos, substituindo aí, obtemos essa diferença x1 e x2, 1,7 metros. Quem fez diferente? Eu achei 1,3. Aí tem que olhar. Mas você fez dessa mesma forma que eu fiz aqui? Eu estava achando que sim. Erro de conta. Ou meu ou seu. Ah, tá. Pode ser erro de conta. Dá uma conferida. Tá bom. A física. O que importa mais é você ver se a física é essa. Né? Você fez essa mesma física aí, beleza. Gente, uma vez um aluno fez de uma outra forma, legal, tal, mas bem mais trabalhosa. Ele considerou o impulso inicial dado. E aí considerou os deslocamentos por aquele impulso, tal, né? Complicou um pouco, tal, mas pode-se fazer também. Em vez de calcular a posição do centro de massa em relação à borda da canoa, poderia pegar o quê? Em relação à borda do lago aqui. Poderia. Aí você teria que estabelecer uma distância aqui, né? Vamos chamar de L, entre a borda do lago e a borda da canoa, também só complicar. Exercício 109. Uma carroça com massa total, tanto, com 2 caixas de ouro, estava em repouso no alto de uma ladeira com inclinação alfa e a uma distância de tantos metros da base. Um bandido separa a carroça dos cavalos que a puxavam, planejando fazer a carroça rolar a ladeira abaixo e continuar se deslocando no terreno horizontal até cair em uma ribanceira. No fundo da ribanceira, os outros bandidos da quadrilha esperavam. Porém, o herói Zorro, com massa conhecida, e seu fiel companheiro Tonto, com massa conhecida, aguardavam no alto de uma árvore situada a uma distância de tantos metros da ribanceira. Eles saltaram verticalmente sobre a carroça no instante em que a carroça passava embaixo da árvore. Aí, sabendo que dispunham de apenas 5 segundos para pegar o ouro e pular da carroça antes que ela caísse na ribanceira, teriam eles conseguido realizar a tarefa? Despreza o atrito de rolamento. E B, quando os 2 heróis pulam para o interior da carroça, a energia cinética do sistema carroça mais heróis é conservada? Não é, né? Vamos de cara já falar, não é. Nós vamos ter aí uma colisão perfeitamente inelástica. Caso não seja conservada, enquanto ela aumenta ou diminui. Nós vamos calcular. Então, olha aqui, repetindo, né? Está a carroça aqui em cima, ela vai ganhando, ela vai perdendo energia potencial gravitacional e ganhando energia cinética. Chegou nesse platô, ela tem energia cinética, podemos dizer também tem um certo momento. Os 2 caras pulam nela, ficam fixos nela, é uma colisão perfeitamente elástica. Então, ela perde um tanto de energia cinética, mas o sistema como um todo não perde momento aqui na horizontal, na direção X. Uma vez que nessa colisão, o sistema vai perder o momento vertical. Né? Quando os 2 caras pulam na carroça, quando eles chegam na carroça, eles têm um momento vertical que vai ser perdido. Por quê? Eles vão comprimir a carroça para o chão, a força normal do chão sobre a carroça vai ser maior do que o peso, essa força resultante vai ter um momento vertical.
vamos esquecer o momento vertical. Pularam, então vai haver conservação do sistema do momento horizontal. Ou seja, nós vamos ter condições de saber qual que é a velocidade com que a carroça vai se mover antes de cair na ribanceira, vai se mover na direção da ribanceira. Então, vejam vocês, conservação da energia mecânica, conservação do momento e depois um problema de cinemática. Vocês vão dividir a resolução do problema em 3 partes. Antes dos heróis pularem na carroça, a energia mecânica do sistema se conserva. O potencial gravitacional se transformou em cinética. Quando os heróis pulam na carroça, é uma colisão, o momento se conserva. E depois dos heróis pularem na carroça, nós temos um problema apenas aí de cinemática. Antes dos heróis pularem na carroça, nós temos a energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Massa da carroça, que multiplica G, que multiplica H, vai ser igual a energia cinética. Meio de massa da carroça multiplica a velocidade da carroça aqui, ó, no início deste platô, ao quadrado. H é dado por este L, que ele disse que é 50 metros, né, que multiplica o seno deste ângulo aqui, ó, que ele chama de 6 graus. Ou seja, H é L seno de alfa. Então, MGH é MGL seno de alfa, massa da carroça. Carroça com ouro ali dentro. Tal. Isso aí vai ser igual a meio de massa da carroça vezes velocidade dela neste platô ao quadrado. Ou seja, pela conservação de energia, sabemos a velocidade da carroça no início do platô, antes dos caras pularem nela. Sabemos o valor de V1. Quando os heróis pulam na carroça, temos uma colisão, há então conservação do momento. Ou seja, o momento antes, aí estou chamando de conservação do momento na direção X. Como já falei para vocês, o momento na direção Y não se conserva, mas não interfere em nada aqui na resolução do problema. Então, o momento antes, que seria todo ele, podemos dizer todo ele na direção X, é massa da carroça que multiplica V1. Momento depois é a massa da carroça com os 2 caras presos ali na carroça, mais MZ mais M mais MT, que multiplica V2. V2, então, estamos chamando de V2, a velocidade da carroça nesse platô antes dela cair na ribanceira, indo na direção da ribanceira. Como já falei para vocês, então, a partir de agora, o problema é apenas um problema de cinemática. Quanto tempo a carroça, com esta velocidade V2, vai gastar para cair na ribanceira? Ora, esse tempo vai ser dado pela distância até a ribanceira, 40 metros, né? Pela distância até a ribanceira, dividido por essa velocidade V2 que nós calculamos aqui no item anterior. Ora, fazendo os cálculos, nós vemos que esse tempo T é maior do que 5 segundos. 5 segundos é o tempo que eles vão gastar para jogar o ouro para fora, né? A carroça vai gastar mais tempo para cair na ribanceira do que o que eles vão gastar para jogar o ouro para fora e pularem da carroça. Ou seja, os heróis tiveram sucesso. Tudo bem? Item B. Professor. Oi. A energia cinética, nesse caso, não se conserva, né? A energia cinética não se conserva nesse processo de colisão, dos 2 caírem ali na carroça. Ela se conserva antes da colisão, potencial gravitacional se transformando em cinética, e depois da colisão, chama a colisão os 2 para dentro da carroça, e depois da colisão, que é a cinética, se conserva. A carroça vai estar andando, né, vai estar se movendo com a mesma velocidade V neste platô. Ok? Tudo bem? Bem, mas aí, B, quando os 2 heróis pulam para o interior da carroça, a energia externa do sistema da carroça, mas heróis é conservada? Não é. Nós já vimos que não é. Caso não seja conservada, enquanto ela aumenta ou diminui. Ora, quando os heróis pulam na carroça, nós temos uma colisão perfeitamente inelástica. Ela não se conserva. A variação da energia vai ser energia final menos energia inicial. Energia inicial está toda ela na forma de energia cinética. Meio de massa da carroça vezes velocidade da carroça antes da colisão ao quadrado.
Energia final também vai estar toda ela na forma de energia cinética. Meio de massa total, carroça mais orro mais tonto, que multiplica a velocidade desse conjunto, depois da colisão ao quadrado. Fazendo as contas e substituindo os valores, nós obtemos aí ΔE 4.800 joules. Alguma pergunta? (815) um quarto de uma corda de comprimento L está suspensa no ar, apoiada na borda de uma mesa sem atrito. Deixa eu já ir lendo e mostrando aqui. Ó. Tem aí uma corda que está apoiada aí numa mesa, uma corda de massa M. Tem uma parte de pendurada que tem um peso M'(G). Você mantém essa corda em equilíbrio com uma força F. Mais do que isso, você vai puxar essa corda para cima da mesa, com uma força F. A corda possui uma densidade linear, massa por unidade de comprimento, uniforme lambda. Então, ele não dá a massa da corda, né? Dá a densidade de massa da corda e dá o comprimento da corda. Massa é L lambda. E sua extremidade está sobre a mesa, é mantida em repouso, inicialmente mantida em repouso por uma pessoa, realizando essa força F. Qual é o trabalho realizado por essa pessoa para puxar a corda lentamente e elevar a parte suspensa até que a corda fique inteiramente sobre a mesa? Aí ele vai pedir para resolver o problema usando 2 métodos, como se segue. A. Acha a força que a pessoa deve realizar para elevar a corda e, a partir daí, calcula o trabalho realizado. E depois, B. Suponha que o segmento da corda que inicialmente estava suspenso na borda da mesa possui toda a sua massa concentrada no centro de massa, e aí você calcula o trabalho necessário para elevar este corpo, como se toda a massa dele estivesse no centro de massa. Então, olha aí. A corda toda, nós estamos falando que tem uma massa M, a massa da corda de pendurada é M'. Ora, o peso da corda de pendurada é M'(G). Vocês concordam comigo que para essa corda ficar ali em repouso, que o cara tem que fazer lá na outra ponta da corda, o F, tem que ser em módulo igual a M'(G)? O peso puxa para lá, o cara puxa para lá com uma força de mesmo módulo, né, que o peso. F é igual a M'(G). Agora, vejam vocês, o cara vai puxando a corda segundo X. Na direção X, estou chamando de direção horizontal. Vai puxando a corda ali rente à mesa. Estou chamando 0, X igual a 0, justamente nessa posição inicial em que 1/4 da corda estava de pendurada. Vocês concordam comigo que essa força F vai ser função de X? À medida que X vai aumentando, essa força vai diminuindo? Em cada momento, em cada instante, a força F tem que ser igual ao peso da parte pendurada. Mas, gente, a parte pendurada está diminuindo, né, o comprimento de pendurada. Consequentemente, a massa, o M' ali está diminuindo. Consequentemente, essa força F também tem que ir diminuindo. Senão você vai o quê? Acelerar a corda. Concordam com isso? Ou seja, se nós formos fazer um gráfico de força em função do X, força essa F, né, que você está puxando a corda, esse gráfico deve dar uma coisa assim. Ele é linear com X, ele vai diminuindo à medida que X vai aumentando. Ele vai chegar a 0 em X igual a L sobre 4. Concordam com isso? Ou seja, quando ele puxar essa corda aqui de uma quantidade L sobre 4, essa ponta da corda chegou em cima da mesa. Ou seja, a força chegou a 0. E ela vai partir, o maior valor dela vai ser justamente o quê? 1/4 de mg. Vai ser igual justamente o M'(G) com M' igual a 1/4 de M. Concordam com isso? Aí, então, vejam vocês. Força por deslocamento, a área sob a curva, a área sob o gráfico é igual ao trabalho. Nós podemos calcular esse trabalho simplesmente achando o quê? A área desse triângulo. Que vai ser o quê? Metade da base vezes a altura. Metade de base, L sobre 4. Altura.
mg sobre 4. Fazendo as contas, 1,32 mgl, mas ele dá, a dado de entrada do problema é a densidade lambda e não a massa m. Então, em termos da densidade lambda, esse trabalho vai ser 1 sobre 32 lambda GL ao quadrado. Substituir aqui, se me substituir aqui, né? M igual a lambda GL. M é igual a lambda L. Então, trabalho 1 sobre 32 lambda GL ao quadrado. Agora, vejam vocês o seguinte. Uma outra forma de fazer, usando o mesmo princípio, mas aí, em vez de você simplesmente calcular a área sobre a curva, você pode também fazer a integral, né, dessa força F. Essa força F é uma força do tipo A menos A sobre BX, onde A vai ser justamente 1/4 de M e o B vai ser justamente o L sobre 4. Então, esta função f de x, ela pode ser escrita como lambda GL sobre 4 menos lambda GX. Ou seja, A é justamente o 1/4 de mg, já substituindo o m aqui por lambda L, 1/4 de lambda LG, 1/4 lambda LG, ou lambda GL sobre 4. Menos B sobre A. B sobre A, o que vai ser? Vai ser o L B sobre A não, gente, A sobre B. A sobre B, que vai ser justamente o 1/4 de mg dividido pelo B, dividido por L sobre 4. Ou seja, dá lambda G que multiplica x. Ok? Ou seja, essa é uma equação do tipo A menos A sobre BX. Então, seria essa equação aqui. Então, que achar o quê? A integral desta função. Então, uma função de uma soma, isso aqui, 1/4 de lambda GL menos lambda GX. Esta parte aqui, ó. Então, a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, quando nós fazemos a integral dessa primeira parte, vai dar simplesmente essa primeira parte que multiplica x. Quando fazemos a integral dessa segunda parte, vejam vocês, ela depende de x, né? Então, isso aqui, lambda g é uma constante, cai para fora e tal, nós vamos ter a integral de x dx, que é meio de x2. Então, isso vai dar menos, tem menos aqui, meio de lambda gx ao quadrado. Isso aí é integral indefinida. Aplicando os limites de integração de 0 até L sobre 4, nós temos aí, como não poderia deixar de ser, o mesmo valor que nós calculamos anteriormente. 1 sobre 32 lambda GL ao quadrado. Perfeito? Agora ele fala para B, suponha que o segmento da corda que inicialmente estava suspenso na borda da mesa possui toda a sua massa concentrada em seu centro de massa. Calcule o trabalho necessário para levar essa massa até a altura da mesa. Talvez você ache esse método mais simples que usar na parte A, como as duas respostas se comparam e porque você obtém esse resultado. Como as duas respostas se comparam, elas têm que ser idênticas, né? Ou seja, olhando aqui em cima, ele manda supor que todo o centro de massa esteja a 1/8 de L da borda da mesa. Concordam com isso? É 1/4 de L que está de pendurado, o centro de massa está no meio desse 1/4 de pendurado, ele está a 1/8 da borda da mesa. Ora, podemos também escrever que o trabalho da força F vai ser igual justamente à variação da energia potencial, no caso, potencial gravitacional. Alguém pode estar pensando, mas professor, não seria o meio aqui? Trabalho não é meio ΔU? Que meio? Não é menos, não seria o menos aqui? Trabalho é menos ΔU? Ora, se a gente fosse calcular o trabalho da força peso, aí sim, seria o menos ΔU, o trabalho da força gravitacional peso. Mas aqui eu estou colocando o trabalho da força F, que na realidade vai ser menos o trabalho da força peso. Os dois trabalhos vão ser iguais em módulo, mas o trabalho da força F positivo
força para a esquerda, deslocamento para a esquerda, o trabalho da força-peso negativo, força para baixo, deslocamento para cima. Aí, então, trabalho da força F vai ser igual a quê? Vai ser igual a zero, a energia potencial gravitacional final, se nós estamos tomando o nível zero como sendo ali a própria mesa, né, a altura da mesa, então é zero, menos a mgl sobre 8, m'gl sobre 8. Ou seja, menos a energia potencial gravitacional, menos a energia potencial gravitacional que o corpo tinha antes de eu começar a puxar, que era negativa. Eu coloquei a borda da mesa, né, no nível zero acima, né? Então é negativa de valor dado por altura H, L sobre 8, que multiplica a massa M', que multiplica G. Que aí vai dar, evidentemente, tinha que dar o mesmo valor, 1 sobre 32 mgl. Ok ou não ok? Substituindo, né, a massa por lambda L, 1 sobre 32 lambda GL ao quadrado. Mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Ok ou não ok? Ok. Vamos para frente. Olha. Mas que coisa chata. Estava tudo funcionando beleza, agora não está? Ah. O que pode ser, gente? O filme não quer rodar. Ah. Mas que coisa chata. Deixa eu tentar. Isso aqui é um filme. Aí, ó. Embaixo tem um... Aê! Assim, Até aí tudo bem, né? E a partir daí? É mágica? Ou é física? O que está acontecendo aí? Tem alguma força extra aí agindo sobre essa roda de bicicleta? O que está acontecendo aí? Vejam mais. Ele girou a roda da bicicleta num certo sentido, a bicicleta girou em torno desse eixo vertical num sentido. Agora ele inverteu o sentido de rotação da roda, ela inverte o sentido em que gira em torno desse eixo vertical. Isso é mágica, gente? Tem alguma sacanagem aí, algum fizinho escondido? Tem alguma força extra aí? O que vocês me dizem? Parece mágica, não parece? Claro que isso não é mágica, né? Claro que isso não é mágica. Espero que no final dessas, vão ser 2 semanas que nós vamos gastar com rotação dos corpos rígidos, eu espero que no final dessas 2 semanas vocês entendam perfeitamente isso. É um problema de rotação de corpos rígidos. Aqui, gente, antes de mais nada, este vídeo que eu mostrei para vocês está na internet, é um vídeo da USP. Vocês podem achar esse vídeo e outros mais em eaulas.usp.br. Tem vários vídeos lá, tem um curso de física lá, muito bom, todo ele na forma de vídeos. Mas aqui, voltando ao que eu ia dizer, né? Outro dia eu falei isso para vocês, repetindo. É claro que vocês desconhecem muita coisa da física.
É claro, tem coisa da física que vocês não fazem a mínima ideia. Agora, da física clássica, eu acho aquilo que vocês mais desconhecem é justamente aquilo referente à rotação de corpos rígidos. Por exemplo, isso que vocês viram aí nesse filme, pareceu mágica para muitos de vocês, não pareceu? Justamente pelo desconhecimento que vocês têm da rotação de corpos rígidos. Então, tem vários fenômenos aí do nosso dia a dia que são do dia a dia, mas se eu pedir uma explicação para vocês, vocês não fazem nem ideia mesmo. Por exemplo, quem aí anda de moto ou de bicicleta? Vê se vocês conferem comigo. Vocês estão numa bicicleta, por exemplo, vocês fazerem uma curva. Tem duas formas de vocês fazerem a curva. Uma, ou vocês viram o guidão da bicicleta, se querem fazer a curva para a direita, vira, né, a roda da frente para a direita, vira o guidão da bicicleta. Ou outra forma, qual que é? Inclina o corpo. Concordam? Vocês saberiam explicar isso? Algo aí do dia a dia. Então, tem muita coisa aí na física, vocês não fazem ideia, mas da física, da mecânica clássica, eu sou capaz de apostar aquilo que vocês mais desconhecem está justamente na rotação de corpos rígidos. Agora, já quero antecipar para vocês o seguinte: vocês vão ver que existe uma semelhança muito grande entre a translação e a rotação. Nós vamos começar falando da cinemática da rotação. Ora, vai ter um paralelismo total entre a cinemática da translação e a cinemática da rotação. Nós vamos definir grandezas, compreendo, velocidade angular, de uma mesma forma que nós definimos velocidade escalar. Aceleração angular, da mesma forma definimos aceleração escalar. Tal. Isso aí vai levar a equações simétricas, equações onde você só substituir posição por posição angular, velocidade, velocidade angular, aceleração por aceleração angular. Isso na cinemática, né? Nós vamos ter uma equivalência muito grande na dinâmica também. Por exemplo, F é igual a MA. Ora, F, nós vamos ter um correspondente à força para a translação. M, nós vamos ter um correspondente à massa, nós vamos ter um correspondente à força para a rotação, que é o torque. Já vou falando o nome, é o torque. Vocês já viram no segundo grau. Nós vamos ter um componente à massa para a rotação, que é o chamado momento de inércia. Massa, o que é mesmo? Uma medida quantitativa da inércia de translação do corpo. Dificuldade que nós temos para alterar o estado, o movimento de translação do corpo. Nós vamos ter o tal do momento de inércia, que é a mesma coisa para a rotação. Uma medida quantitativa da inércia de rotação do corpo. A dificuldade nós vamos ter para alterar o estado de rotação, de movimento de rotação do corpo. E por aí vai. Energia cinética de rotação, bem semelhante à energia de translação. O momento, nós vamos chamar na rotação momento angular, vai ser definido de uma forma bem semelhante ao momento linear. É talvez da mecânica clássica aquilo que vocês mais desconheçam, mas é bonito toda a vida. Espero que vocês aprendam isso, beleza, aprendam bem e com prazer, porque é bonito. Essa é uma matéria bonita toda a vida. Eu acho que já vai dando prazer para vocês pelo desafio, né, de entender determinadas coisas. Como essas duas que eu falei e inúmeras outras mais. Será que nós temos tempo para eu contar uma história para vocês? Já ouviram falar na expressão ovo de Colombo? A expressão ovo de Colombo é usada quando uma coisa é muito simples, mas ninguém saca como resolver. Aí um resolveu, ele achou o ovo de Colombo daquela coisa. Aí todo mundo, depois que viu como se faz aquilo. Eles contam que o Cristóvão Colombo, numa reunião lá com os reis da Espanha, lá, os nobres lá tal, ele fez um desafio lá, né? E falou: quem de vocês é capaz de colocar um ovo em pé? A história mal contada é que ninguém conseguiu pegar, ninguém conseguiu. Aí o Colombo pegou o ovo, deu uma quebradinha nele aqui, colocou o ovo em pé. A história mal contada não tem nada a ver, né? A história bem contada é a seguinte: Colombo fez o desafio, né?
porque o pessoal estava questionando ele, aquele fato da Terra ser redonda, dele poder ir para o Oriente, caminhando sempre na direção do Ocidente e tal. Então, a história é bem contada. Ele falou, quem de vocês entende de movimento de corpo rígido? Entendem? Então, coloque esse ovo aqui em pé. E o pessoal não conseguiu. Aí o Colombo fez o que eu vou pedir que vocês façam em casa. Vocês não vão perder o ovo, não. Peguem o ovo, cozinhem, poderia ser cru, mas cozido fica mais fácil. Peguem o ovo e deitado mesmo, dê uma rotação naquele ovo. Vocês vão ver que aquele ovo vai girando, vai girando, vai girando, até ficar em pé numa ponta. Ora, seria a história bem contada do ovo de Colombo, né? Porque liga o conhecimento da época, né? Pode ser ou não se pode ir para o Oriente caminhando para o Ocidente, com o fenômeno da mecânica, rotação de corpos rígidos. Mas é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Algum comentário? Podemos encerrar a aula? Professor, eu tenho só uma pergunta, porque no meu questionário do Moodle apareceu uma questão sobre propulsão de foguete. E eu não lembro se o senhor passou isso para a gente. Porque no livro tem um tópico sobre isso. Eu não falei especificamente sobre isso, mas o que nós falamos dá para resolver qualquer problema disso. Ou seja, é um corpo de massa variável, né? Ou seja, o corpo vai jogando massa para trás e aquela massa que ele joga para trás vai diminuindo na massa dele para frente. Manda a questão para mim. Eu vou ver se está dentro do que nós falamos ou se extrapola muito o que nós falamos. Tá? Foi o Davi, né, Davi? Você está aí ainda? Eu estou. O Davi mandou uma questão que ele teve dúvida. Você viu lá, né, Davi, pelo argumento que eu te dei, que não era para você ter dúvida nessa questão. Sim. Dentro do que nós tínhamos visto ali, você poderia resolver facilmente. Facilmente não digo, mas poderia resolver, né? Confirmou isso? Confirmei. Então, você, quem que está falando? Davi. Não, ele falou da questão do foguete. Fui eu. Eu quem? Que eu não estou vendo. É o Davi ainda. Ah, é o Davi também? O Davi, mesma coisa, manda para mim de novo. Viu? Tá? Então é isso aí. Ô, gente, parando a gravação, um bom fim de semana para vocês. Até segunda-feira.